Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje vamos falar sobre aumento peniano. Saiba os mitos e verdades. O método de secção do ligamento suspensor do pênis, visando recuperar maior tamanho no pênis, é controverso. Vou explicar para vocês que um pênis que tem uma inclinação mais próxima do abdômen, como eu estou demonstrando, porque o ligamento mantém ele aproximado ao ramo do púbico, no ramo púbico ósseo. Se você faz uma secção desse ligamento e esse pênis, a angulação dele diminui, fica uma sensação que o pênis aumentou. Porém, é uma sensação visual, o pênis continua do mesmo tamanho. Qual é a implicação disso para o aspecto funcional do pênis? Se a fixação do cilindro peniano fica só na base do ramo púbico, essa parte do pênis fica muito instável. O paciente às vezes tem um pênis visualmente maior, porém funcionalmente pior, porque ele dobra, ele tem uma fixação muito baixa e ele não dá firmeza. Há alguns casos que eu preciso dar um ponto e trazer essa fixação novamente para que esse pênis fique firme. Mesmo o implante da prótese, num paciente que não tem boa fixação desse ramo púbico, às vezes a prótese fica sem firmeza na base e pode ser necessário dar esse ponto para dar uma boa funcionalidade a esse pênis, mesmo que mude a angulação para ele ficar um pouco mais alto, mudando a angulação, mudando a firmeza, porém visualmente parece que diminuiu, mas na prática continua do mesmo tamanho. É apenas a visão do paciente de cima, olhando para ele dessa forma ou olhando para ele dessa forma. Ou seja, não foi um aumento real, foi um aumento visual. Os métodos para recuperação de tamanho com a bomba a vácuo ou extensor peniano, a bomba a vácuo, coloca-se um tubo e cria-se um vácuo que vai puxar os tecidos buscando distendê-los. Ou o próprio extensor, que ele tem uma pega, seja por vácuo ou uma pega na coroa da glande, e o paciente usa esse extensor visando os tecidos ganharem, expandirem em tamanho. Isso foi um debate no Congresso americano, numa sessão plenária que eu participei em 2019, outros 3 médicos americanos, e a plateia de médico elegeu uma melhor solução em 3/4 dos votos para o método de expansão tecidual com múltiplas incisões, ao invés de ficar aplicando vácuo ou extensor peniano. Por quê? É difícil de usar, o paciente tem que ter um engajamento muito grande buscando a aplicação desse conceito do vácuo do extensor antes da cirurgia peniana. Sendo que na cirurgia peniana em si, eu posso fazer a extensão dos tecidos subitamente, sem aplicação prévia de vácuo ou extensor peniano. Ou seja, a plateia elegeu o método de expansão tecidual que eu proponho e a técnica que eu desenvolvi e publiquei como método de eleição para recuperar tamanho e calibre no pênis, no ato cirúrgico, no pênis desfuncional, onde não tem firmeza para penetrar ou escapa com facilidade, tendo ou não tendo curvatura, associado ao implante da prótese peniana no mesmo ato cirúrgico, desde que se faça a reconstrução e o implante ao mesmo tempo para obter o efeito do alongamento e alargamento do pênis. Em conclusão, a bomba a vácuo, buscando tracionar os tecidos do pênis, ver se ele ganha elasticidade, tem estudos que mostram que não melhorou de forma significativa o tamanho ou a melhora de uma curvatura já existente. Em alguns casos até geraram maior fibrose. E é difícil o doente aplicar, sendo que a bomba, se uma vez aplicada, ela deveria ser desfeita, o vácuo, a cada 20 minutos. Se ficar muito tempo, o sangue fica muito tempo parado no pênis, ocorre uma baixa de oxigenação dos tecidos penianos, o que pode levar até, inclusive, a mais fibrose, a mais retração. Ou seja, precisa de uma orientação médica, um cuidado e entender as limitações do vácuo. O próprio extensor, a utilização demanda bastante tempo de uso, muitas vezes 6 a 8 horas por dia, sendo que o paciente está muitas vezes em trabalho ou está em uma situação que é difícil manter o pênis tracionado e manter uma concentração
para desempenhar o seu trabalho ou sua atividade diária, sendo que o extensor tem que ser usado por muito tempo também, às vezes 6 meses, para ter algum benefício. A injeção de toxina botulínica ou de substâncias para fazer preenchimento no pênis, vejam só, quando o paciente procura às vezes um preenchimento, que ele deseja um engrossamento do seu pênis, se existe uma relação desfavorável, porque um cilindro fino e longo, ele não tem firmeza vertical. Ou seja, nessa situação, ele ainda consegue alguma resistência à penetração. Porém, ele vai e faz o preenchimento quando a relação tamanho e calibre não é favorável. Ele preenche com substâncias de preenchimento, tem várias substâncias para preenchimento, umas absorvíveis e outras que não são absorvíveis. Se ele conseguir um calibre de pênis bem mais grosso, do mesmo tamanho, mas mais grosso, ele vai ter mais resistência à penetração. E se esse pênis, que já não tem boa firmeza, porque a parte hidráulica é fina, o preenchimento sozinho não aumentou a parte hidráulica. A parte hidráulica de resistência é a mesma. Ele só ficou mais grosso por preenchimento. Ou seja, esse paciente vai passar a não ter firmeza no pênis. São pacientes que às vezes me procuram para que eu faça a solução, porque ele não tem firmeza, não consegue desempenhar após o preenchimento. Ficou muito grosso ou ficou disfuncional. Esses pacientes, a cirurgia se torna muito mais difícil, porque eu tenho que expandir os tecidos, eu tenho que colocar uma prótese peniana para dar resistência, porque a relação dele já não era boa, e às vezes não é possível remover esse produto e fica alterações de contorno. Então, muito cuidado com uma decisão de preenchimento sem trabalhar a parte hidráulica, somente enchimento, só injeções de substâncias para engrossar o pênis, se ele for desfavorável à relação tamanho e calibre. O aumento peniano, através do tratamento cirúrgico com múltiplas incisões de relaxamento, ele pode ser feito no ato cirúrgico e conseguir o resultado de imediato, o que não se consegue muitas vezes com um vácuo ou com extensor, que demanda às vezes 4, 6 meses de aplicação antes da cirurgia, sendo que o método de expansão tecidual com múltiplas incisões pode subitamente conseguir o efeito desejado no mesmo ato cirúrgico, onde alarga os tecidos e coloca um implante para os tecidos alongados. Ou seja, é necessário ter esse conhecimento e uma orientação médica em relação à melhor conduta, uma vez indicado a cirurgia, por que não fazer no mesmo tempo? Foi isso que foi o debate no Congresso americano, que eu venci por 72% dos votos da plateia de médicos de 100 países diferentes, como o método mais sensato aplicado no mesmo ato cirúrgico do implante da prótese peniana. Okay, I think the voting has stopped and the grand champion, based on your votes, is Dr. Egidio from Brazil. Congratulations, excellent job, contestants. Thank you for listening. Em conclusão, a indicação da cirurgia de aumento de tamanho e calibre do pênis, ou por alguns também chamado faloplastia, ela tem sua indicação precisa no pênis desfuncional, ou seja, onde a penetração é difícil, ou se ela ocorre no movimento, dobra e escapa com facilidade. Nesses casos, é onde eu indico a cirurgia para adequação de tamanho e calibre, onde é feita a reconstrução dos tecidos e é feito o implante da prótese peniana conjuntamente ao tratamento dos tecidos para aumentar tamanho e calibre. É a principal indicação que eu tenho para esses pacientes, quando o pênis está disfuncional, penetração difícil ou escapa com muita facilidade. Uma das contraindicações para o preenchimento com substâncias de preenchimento num paciente que tem um pênis muito fino e longo. O preenchimento aumenta a resistência à penetração e esse pênis, que já dobrava com uma certa facilidade, esse paciente passa a não penetrar
Então são pacientes que vão para a cirurgia de prótese peniana mais precocemente porque fizeram um preenchimento numa relação desfavorável. Esses pacientes deveriam ter o cuidado de entender essa relação desfavorável tamanho e calibre para não fazer um preenchimento antes da hora. Obviamente, quando chegou o momento dele precisar de uma prótese peniana, faz todo junto. Ele não antecipou o preenchimento, somente o preenchimento, o que determinou o pênis a ser mais disfuncional. Esses cuidados são fundamentais para você procurar ajuda sensata por uma cirurgia cuidadosa e que poderá sim trazer benefícios e melhoria da sua autoestima, porém, se mal indicada e mal planejada, pode não ser o que você está esperando e criando uma falsa expectativa, o que pode determinar uma insatisfação que deve ser evitada. Ficou alguma dúvida? Preencha o formulário no site. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp. Não fique em dúvida. Conte comigo.